Seja bem-vindo a um espaço onde a rotina se encontra com o inesperado, onde o cotidiano se tinge de desejo e a imaginação nos leva a lugares inexplorados. Prepare-se para mergulhar em histórias que sussurram segredos, que revelam paixões ocultas e que transformam o ordinário em extraordinário. Aqui vamos explorar a sensualidade que se esconde nos encontros mais improváveis, nos olhares que se demoram, nos toques que incendeiam. Desligue-se do mundo exterior por alguns minutos e permita-se ser levado por narrativas que prometem despertar seus sentidos e aguçar sua curiosidade. Este é o seu convite para uma jornada íntima onde a fantasia se mistura com a realidade e o desejo se manifesta nas entrelinhas do dia a dia. Relaxe, respire fundo e deixe-se envolver. A diarista patrão. Sofia diarista. Aproximadamente 30 anos, corpo curvilíneo, sorriso fácil e olhar penetrante. Discreta, mas com uma sensualidade natural que não passa despercebida. Seus gestos são suaves, mas cada movimento exala uma sensualidade silenciosa que desperta curiosidade e desejo. Ela não busca chamar atenção, mas sua presença jamais é ignorada. Gustavo, patrão, aproximadamente 40 anos, bem-sucedido, charmoso, mas um tanto solitário, acostumado a ter tudo sob controle. Ele mantém uma fachada fria, impassível, mas a presença de Sofia, com sua beleza discreta, começa a quebrar essa barreira. Ele é um homem de negócios, sempre focado, mas algo nele se altera quando ela está por perto. Sua solitude muitas vezes o faz desejar mais, mas ele tem medo de se deixar levar pelos próprios sentimentos. Uma mansão moderna e espaçosa, com grandes janelas que revelam uma vista panorâmica da cidade. A casa, mais do que um simples lugar de residência, ela é o reflexo da vida de Gustavo, impecável, organizada, mas fria e sem vida. O escritório de Gustavo, em particular, é um ambiente de trabalho formal com móveis de madeira escura e estantes repletas de livros e documentos, tudo dispostos de forma a transparecer controle e ordem. Mas aos poucos, esse ambiente se torna palco de uma tensão crescente, uma mistura de desejo reprimido e interesses não ditos. Sofia trabalhava para o Gustavo há alguns meses, mas a relação deles sempre havia sido profissional. A rotina estava bem estabelecida. Ela limpava a casa com eficiência e discrição, enquanto ele se dedicava ao seu trabalho, focado em seus negócios e praticamente alheio à presença dela. Mas aos poucos a dinâmica foi mudando de maneira sutil, quase imperceptível. O primeiro sinal de mudança foi um simples olhar. Enquanto Sofia se curvava para uma prateleira ou colocar algo em seu lugar, Gustavo observava de canto de olho. Ele se pegava olhando por mais tempo do que o necessário, fixando seu olhar em seus movimentos, na suavidade de sua pele, no jeito como seus cabelos se moviam quando ela se inclinava. Ele nunca falava nada, mas o olhar era carregado de uma intensidade que Sofia, com sua astúcia, logo percebeu. Sofia, por sua vez, também notou a mudança na postura de Gustavo. Não era apenas a presença dele que se fazia mais forte no ambiente, havia algo mais, uma energia elétrica no ar. Ela começou a se sentir mais observada, mas não de uma forma invasiva ou desagradável. Era algo mais intrigante, um sorriso mais aberto ao cumprimentá-la, uma conversa mais envolvente quando ele a chamava para dar alguma instrução. Pequenos gestos, mas que faziam a atmosfera entre eles mudar pouco a pouco. O perfume dela, suave e inebriante, parecia deixar uma marca no ambiente. Ela sentia ainda depois que ela saía, e a casa, que antes parecia desproprida de alma, agora tinha uma presença quase tangível quando ela estava ali. Sofia se tornava uma parte daquele ambiente, embora sua presença fosse discretamente efêmera. O convite inesperado. Na semana seguinte, Gustavo estava imerso em seu trabalho, lidando com uma pilha de relatórios e planilhas que pareciam não ter fim. Ele mal notava o tempo passar, o relógio na parede parecia se arrastar e ele sentia o peso da exaustão se acumulando. Ele sabia que teria que trabalhar até tarde. Quando Sofia terminou seu expediente, ela se aproximou para se despedir como sempre fazia. Precisa de algo mais, senhor Gustavo? Perguntou Sofia, sua voz suave e levemente rouca, um tom que, sem querer, mexia com ele. Ele levantou os olhos, cansado, mas algo nos olhos dela fez com que ele hesitasse. Na verdade, Sofia, sim, respondeu ele, a voz mais baixa do que o habitual, o que ela percebeu imediatamente. Eu tô exausto. Tem tanta fazenda. Você se importaria de preparar um café forte para mim? E talvez algo para comer. Ele fez uma pausa e depois, como se finalmente se permitisse dizer o que sentia, acrescentou: Você poderia me fazer companhia por um momento? A casa fica tão vazia quando todos se vão.
O pedido de Gustavo era inusitado. Não era comum ele pedir para ela ficar para compartilhar um momento com ele, especialmente fora do horário de trabalho, mas havia algo nele, talvez o cansaço, a solidão, que o fez abrir aquela porta mesmo que sutilmente. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era um convite para algo mais, um convite que ela não poderia ignorar. Claro, senhor Gustavo, sem problemas, respondeu ela, o coração batendo mais rápido do que o habitual. Ela foi até a cozinha, onde se permitiu sorrir discretamente, sentindo a tensão entre eles crescer, preparou o café, pegou alguns sanduíches e, com passos suaves, retornou ao escritório. Ao entrar, o entrou esperando por ela, a cadeira ao lado da sua vazia, convidativa. Sofia colocou a bandeja na mesa e sentou-se ao lado dele. A proximidade era quase sufocante. O cheiro do café se misturava ao perfume dela, criando uma atmosfera íntima, carregada de promessas não ditas. Eles conversaram sobre banalidades no início, sobre o dia de trabalho, sobre coisas cotidianas, mas à medida que o tempo passava, a conversa se aprofundava. Gustavo começou a falar mais abertamente sobre os desafios de sua empresa, seus medos e inseguranças. Sofia ouvia com atenção genuína, algo que ele raramente recebia. Ele sentia que ela o compreendia de uma forma que ninguém mais parecia entender. Foi quando, no meio da conversa, a mão de Gustavo roçou a dela ao pegar uma xícara de café. O toque foi leve, mas carregado de uma eletricidade palpável. Ambos se congelaram por um momento, os olhos se encontrando de forma intensa. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer palavra. Eles não precisavam dizer nada. O que estava acontecendo ali era claro para ambos. Aquela linha entre patrão e empregada foi definitivamente cruzada. A relação entre eles não seria mais a mesma. Algo havia mudado, e o que viria a seguir era um território inexplorado, mas deliciosamente tentador. O caminho sem volta. Com o tempo, os encontros entre Gustavo e Sofia se tornaram mais frequentes. A tensão crescente entre eles se tornou impossível de ignorar. A cada olhar trocado, a cada toque acidental, a atração se intensificava e a linha entre o profissional e o pessoal se desvanecia mais e mais. A cada novo encontro, eles se aproximavam mais de um ponto de não retorno, onde os desejos se tornavam inevitáveis. E assim, a história entre Sofia e Gustavo continuava uma jornada de descoberta, onde o desejo e a realidade se entrelaçavam de maneiras inesperadas e incontroláveis.